Uma aula importante demais. Tá tudo no esquema? Tá. Vamos lá, vamos ficar de pé, querido. Vamos pedir a Deus sua graça. Eu creio que essa aula hoje é fundamental, ok? Nós temos um tempo, nós estamos vendo um tempo em que há muita gente falando muita coisa, muita teologia, mas muita herança também do romanismo, da Igreja Católica Romana, e esse dogma da Trindade foi cunhado, foi forjado e trouxe entendimento diverso daquilo que a igreja primitiva cria. Então nós vamos ver o que a igreja primitiva cria, o que recebeu dos apóstolos a respeito do Espírito Santo. Vamos compreender isso, porque tem muita gente com temor. Quando se fala em Espírito Santo, tem muita gente com temor, com o perigo de blasfemar contra o Espírito, não é? Então, nós vamos calcar os nossos pés das pegadas da igreja primitiva. Amém? Então, pedir a Deus graça, você vai poder comparar aquilo que nossos irmãos creram, receberam dos apóstolos, aquilo que a igreja atual crê. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa manhã, Pai. Louvado seja o Senhor por mais um dia na Tua presença, por essa manhã, Senhor, gloriosa, iluminada, solar, que o Senhor nos dá, Senhor, para viver. Mas o mais importante é estarmos na Tua santa presença. Obrigado por estarmos também reunidos com um único propósito, de aprendermos mais da Tua verdade. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos guie pelo Espírito da verdade, a toda a verdade. Não queremos ser confundidos, não queremos ter heranças e religiosidades que não provêm da Tua verdade. Habilita-nos, limpa o nosso coração de todo erro e guia-nos, Senhor, para que acertemos o alvo. Abençoa todos que estão aqui presentes, os que vão se beneficiar através dessa transmissão e gravação, que a Tua graça seja sobre cada servo Teu, em nome de Jesus. Também seja comigo a Tua graça, para transmitir com propriedade aquilo que vamos estudar. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome do nosso Senhor, Salvador e Rei, mediador bendito, Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, vamos lá, queridos. Glória a Deus. Aula que complementa a aula da semana passada. As últimas duas ministrações, aula 3 e 4, nós focamos mais na revelação da pessoa do Pai e do Filho, não é? E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, o Espírito Santo na visão da igreja primitiva. Tem um texto de abertura aqui debaixo dessa ilustração, João 15, verso 26. Eu queria que vocês lessem comigo, vamos lá? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então Jesus está falando, vou enviar o Espírito. Esse Espírito procede de onde? De quem? Do Pai. Existe um ser pessoal divino chamado Deus, Pai, Yahvé, Jeová, e dele vai proceder esse Espírito. Quantos concordam com o que está escrito ali? Mas Jesus diz que esse Espírito que procede da parte do Pai, Ele enviaria, Jesus enviaria. Ok? Então procede do Pai como fonte, mas quem entrega à igreja é Jesus. Quantos entenderam isso? Amém? Esse dará testemunho de Jesus. Então o Espírito que procede de Deus e é enviado por Jesus chegou até a igreja. Vamos ver isso aqui bem devagarinho. Vamos lá, avança para mim. Sabemos pela Bíblia que Deus Pai é Espírito. A palavra declara com toda a letra, Deus é Espírito. E que o Logos, Deus Filho, também, originalmente, era Espírito e se tornou Deus Homem. É a fusão da vida do Logos com a carne humana. Jesus, Deus Homem, portador dos 7 Espíritos do Pai. Apocalipse 3:1 e
capítulo 5, 6 está aqui destacado. E transmissor do Espírito Santo para a igreja, para que a igreja fosse ungida, para a igreja ser ungida. Então vamos lá, querido, vamos ver o conceito mais bíblico possível, ok? Mais ortodoxo possível. O Espírito que procede de quem? Qual é a fonte última do Espírito Santo? O Pai. Procede do Pai, correto? Jesus se coloca como aquele que também tem os 7 Espíritos de Deus. Digo também porque são 2, ok? O Pai e o Filho. Já gastamos 2 lições mostrando que lá em cima tem o trono central do Pai. E quem está à destra, à direita? O Filho. Então tem 2. Sendo que o Pai continua sendo Deus Espírito, só Espírito. Ok? Qual é a forma de Deus? Para que nós entendêssemos quem Deus é, aparece em algumas visões um ancião, um homem velho. Mas na verdade Deus não é homem, Deus não é humano, Deus não tem sangue, não tem nada disso. Ele é espírito, é luz, é fogo, ok? As figuras antropomórficas ou com forma humana é para que a nossa mente entenda, ok? Então vamos lá. Em última instância, procede do Pai. A origem do Espírito é do Pai. O Pai encheu o seu Filho com a sua plenitude. Ok? A palavra de Deus diz que corporalmente estava em Jesus a plenitude de Deus. A plenitude são os 7 Espíritos. Espírito de conselho, sabedoria, fortaleza, os 7. Ok? Então, chegamos até aqui todos juntos? O Pai encheu o Filho com sua plenitude, com os seus 7 Espíritos. Da plenitude que Jesus tem, Ele enviou à igreja o Espírito. Amém? O Pai em mim, Ele orando falou lá no capítulo 17, né? O Pai em mim e eu neles. Olha aí, ó, Jesus no meio, mediador. O Pai em Jesus, Jesus em nós. Todo mundo chegou até aqui? Como é que é a transmissão do Espírito? Estão vendo aí? Que bonito? Perfeito? Então Jesus tem os 7 Espíritos. Apocalipse 5, 6. Está bem grandão para que todos possam ler. Vamos lá? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. João vê em figura o cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. Mas lógico que Jesus não é um animal. Esse aqui é a figura do próprio Cristo. Ok? Agora eu vou falar claramente. Vamos lá? Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Ainda está na figura do cordeiro animal, né? Mas tu já viu um animal com 7 olhos, irmão? E 7 chifres? Então tem um simbolismo aí, não tem? O chifre na Bíblia simboliza o quê? Poder, autoridade. Ele tem 7 é a plenitude. O número 7 é a plenitude. Tanto 7 chifres, 7 plenitude de autoridade, como 7 olhos. Olhos diz respeito à onisciência. Vê tudo em todo tempo e em todo lugar. A plenitude do conhecimento e da onisciência. Então o Filho também tem a plenitude da autoridade do poder e a autoridade também de ver tudo. Onisciência. Quantos dizem amém? Amém? Que são os 7 Espíritos enviados por toda a terra. Então, se Jesus tem tudo isso, e tem, né, como participante do Pai ali da sua divindade, João 17, 22 diz que ele vai transmitir à igreja. Vamos ler juntos aqui, grandão, ó. Eu lhes tenho transmitido, ele é o transmissor, a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Amém? Repetir aqui a ilustração, isso é só uma ilustração, que a gente tem dificuldade de imaginar coisas etéreas, coisas que não são visíveis. Por detrás do Filho de Deus tem o Pai. O Pai deu a Jesus. Está aqui a figura de Jesus lá no céu. E aqui de Jesus está saindo uma água aqui, ó, descendo uma água. A água é o Espírito. Ok? A água então da vida, ou a água viva, procede do Pai, passa pelo Filho e chega no nosso copinho. Nós somos o copinho. Ok? A fonte é o Pai,
o transmissor é o Filho, e nós recebemos o nosso copinho aqui, dessa carcaça aqui, de carne e osso. Quantos entenderam? Não é fácil, irmão. É fácil. Ok? Tem aqui, tá tranquilo? Avança para mim. O que nós vamos ver hoje na lição é se esse Espírito que foi enviado por Jesus, que procede do Pai, ele é mais um ser pessoal para ser adorado, para ser reverenciado, como a igreja postula hoje, no século 21. Vamos ver na raiz das palavras se ele é uma pessoa divina. Sabemos que o Pai é uma pessoa, amém? Sabemos que o Filho é uma pessoa divina. Mas vamos ver nos textos se o Espírito é uma pessoa divina? João 3,8. Jesus fala assim para Nicodemo, vamos lá? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Jesus está dizendo, aquele que recebe o Espírito, que vai nascer do Espírito, nem sabe de onde veio, nem como entrou o Espírito Santo. O fato é, quando nós sentimos que já éramos de Jesus, nós já tínhamos nascido de novo. Vou exemplificar melhor. Uma criança, quando nasce, o que os médicos fazem quando ela não chora? Já entra no mundo apanhando, né? Já entra no mundo sofrendo violência. É verdade. Mas por quê? Precisa chorar, evidenciar que está vivo. Ok? Nós fomos atraídos a Jesus por pregações. A fé veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma hora a palavra entrou na sua cachola aí, entrou na sua alma. Você entendeu a palavra. Você recebeu a semente. Ok? Semeada no coração, na terra do coração. Mas você não sabe exatamente quando o Espírito Santo vem para dentro de você. Quando você percebe, você já está se rendendo. Já foi tocado, já foi sensibilizado. E aí o grito de uma criança recém-nascida, no Espírito Jesus é o meu Senhor. Quando você declara, Jesus é o meu Senhor com seus lábios, você já nasceu de novo. Quanto você entendeu? Mas você lembra o momento exato que o Espírito entrou? Não dá para saber. Ok? Você sabe mais ou menos a época, sabe mais ou menos a ocasião, você sabe mais ou menos as circunstâncias, mas não o exato momento que o Espírito de Deus entrou na sua vida. Não tem como saber exato, o segundo exato. Eu vi, pastor, na hora que ele entrou, eu tremi todo. Não tem isso não, irmão. Tem isso não. Ok? Quem podia falar isso mais ou menos seria Cornélio. E Pedro estava lá pregando, e de repente ele foi tomado do Espírito e começou a falar em outras línguas. Quer dizer, já nasceu de novo com manifestação. Mas a maioria de nós não nasce de novo com manifestação do Espírito. É algo muito sutil, invisível. E essa invisibilidade é que aqui João registrou a palavra de Jesus dizendo que é como fosse o vento. O vento é invisível, o ar é invisível, ok? Ninguém vê o ar que está respirando. A menos que haja detrito no ar, que haja poluentes, que haja fumaça, que haja qualquer outra matéria, né? O ar é absolutamente invisível, ok? Então, o Espírito aqui é comparado a um vento que sopra. Você vê o ar também na mudança da pessoa. Aí já é a consequência. Mas não quando entrou o Espírito. Ninguém vai saber o exato minuto que entrou o Espírito Santo na sua vida, você não tem como saber. Ok? Mas aqui eu quero mostrar a vocês a comparação. Jesus compara o Espírito, o nascido do Espírito, como um vento que sopra. Quantos entenderam? Amém. E tem tudo a ver com a palavra Espírito. Espírito, tanto no hebraico, ruach, como no grego, pneuma, que dá em português pneu, pneumático. A palavra pneuma do grego origina várias palavras em português. O que é um pneu? Algo cheio de ar. Ok? Então, a palavra pneuma, como ruach, diz respeito a vento, hálito, ar, sopro, que vem de Deus, mas que é invisível, absolutamente invisível. Amém?
Primeira comparação, então, do Espírito Santo aqui no texto canônico é com algo elementar. Ok? É um elemento da natureza, comparação. Comparou com o vento, que tem aí em qualquer lugar do mundo. Ok? Estamos verificando se o Espírito Santo é um ser pessoal. O vento pode se dar personalidade ao vento, irmãos? Vamos começar a desmistificar. Avança para mim, vamos lá. Eu gosto muito de tocar nesse assunto, porque senão a gente cria heresias. Quer ver? Como quando o anjo apareceu a Maria e disse que ela estaria grávida do Espírito Santo, ok? De quem Jesus é filho? Do Pai. Ou ele é filho do Espírito Santo de Deus? Olha, tá vendo como é sutil? Olha. Ou então Jesus seria filho da terceira pessoa da Trindade, e não da primeira. Se você transforma essa doutrina em verdade para o seu coração, são três pessoas dentro de uma mesma divindade. A palavra é clara em dizer que Jesus foi concebido pelo Espírito. Ok? Ele é filho do Espírito ou ele é filho do Pai? Ele é filho do Pai ou ele é filho do Espírito Santo? Filho do Pai, que o gerou pelo seu Espírito Santo. Se você consegue entender o Espírito como algo que sai do Pai, como a extensão do Pai, acaba o problema. Se você gera na sua mente que o Espírito é um ser à parte do Pai, como o Filho é a parte do Pai hoje, você gera uma heresia. Porque Jesus passa a ser filho da terceira pessoa da Trindade, não do Pai eterno. Compreenderam? É sério o negócio, né? Vamos ler mais um pouquinho. Não vamos chegar a conclusões logo no começo da aula. Vamos construir a conclusão. Ao enviar do céu o seu Santo Espírito, derramando sobre a igreja inicial, no Pentecostes, o Pai, fonte última do Espírito. O que eu quero dizer com fonte última? A origem. Ok? Instrumentalizando o seu Filho, que é o transmissor, como canal, derramou a água viva, que é o Espírito Santo. No entanto, para que vissem um sinal, ouviram um som de um vento. Como é que foi lá no Pentecostes? Primeiro você ouviu o som de um vento. Então não quer dizer que soprou uma ventania dentro do cenáculo. Eles ouviram o som. São os efeitos especiais de Deus. Imagina, eles estavam esperando a promessa do Espírito há um tempão. Se eu não me engano, 40 dias. Desde a ascensão de Jesus na Páscoa até o Pentecostes. Levou um período bom. Eles ficaram todos os dias orando, esperando a promessa se cumprir. Reunião de oração, todo dia, buscando. Quando é que vai descer esse Espírito? Desceu na data aprazada por Deus, Pentecostes. E Deus tinha que fazer uns efeitos especiais para que eles vissem que aquela reunião não era igual às anteriores. As últimas 39. Para impactar, para inaugurar a igreja agora com o Espírito residente. Lembrem-se, antes disso, antes de Jesus enviar o Espírito do céu, o Espírito vinha em todo o Antigo Testamento, usava o ser humano e saía. Ninguém tinha o Espírito residente antes. Então agora o Espírito não fica mais nessa dinâmica de entra e sai, entra e sai, entra e sai. Tem crente que pensa que hoje, na nova aliança, é igual na antiga. Que ele perdeu o Espírito, tem que buscar de novo. Visitas do Espírito. Como se você, assim, hoje eu estou em pecado, eu acho que o Espírito saiu. Se saiu, você morreu espiritualmente, já era para você. Não é assim. Você pode entristecer o Espírito de Deus dentro de você, mas você não pode dizer que ele saiu. Se ele saiu, você morreu, e o morto não tem sensibilidade. Perder o Espírito Santo é só em caso extremo, de blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado para a morte. Ok? As nossas fraquezas não tiram o Espírito Santo de nós. Pode até entristecer o coração de Deus, mas não tira. Ok?
Só um pecado muito grave, quanto mais, vai levar você à morte espiritual e à perda da unção. Nesse caso aí, não tira porque Jesus intercede. Isso, ainda temos chance de renovar, ok? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos lá. O Espírito veio sobre a igreja com efeitos especiais. Se fosse como todas as reuniões, eles não perceberiam muita diferença. Mas eles foram tomados do Espírito. Aí Deus faz um efeito visível. O som do vento, o vento não tem como ver. Mas Deus colocou uma chama de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Imagina se aparecer, todo mundo virasse um isqueiro, né? 120 pessoas naquele cenáculo, mulheres e homens, e uma chama tremulando assim na cabecinha deles. Mas depois que apareceu aquela visão, eles continuaram com uma chama na cabeça, irmão? Aí saíram para a rua, olha aí, a minha cabeça está aí, ó. Tá vendo aí o fogo na minha cabeça? Ó, estou cheio do Espírito. Não, foi só um sinal. Apareceu e desapareceu. Quantos entenderam? Esse sinal da chama de fogo, para os irmãos pentecostais, é o mais importante. Que eles gostam do fogo, 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 fogo. Mas preste atenção, que a palavra enfatizada pelo Espírito Santo também é água. Dois elementos completamente diferentes, né? Água e fogo. Ok? A palavra fala de submergir. Batismo é imersão, submersão. Ok? Então o elemento mais usual é água e não fogo. Atos 2, verso 2. O texto diz assim: de repente veio do céu um som, ok? Como de um vento impetuoso. Então não é que ventou dentro do cenáculo, é o som, o barulho. Começou a fazer um barulho assim, ó, sonoplastia. Eu acho que era mais ou menos assim. Mais ou menos, né? Quem quiser fazer um som mais grave, que faça com a sua boca. Eu fiz com a minha. Mas eu disse um som, ok? Qual é o próximo sinal? E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Essa ilustração aqui de uma adaptação. Fogo sobre a cabeça. Aqui, na verdade, era um incêndio, né? Em volta dos caras aqui. Não é bem isso não, irmão. Eu acho que eu botei a imagem errada. Na hora de catar a imagem na internet, tem dificuldade. Foi uma chama em cada cabecinha, ok? Tinha uma tremulando lá, uma língua de fogo. Avance para mim, por favor, irmão Marcelo. Mas a figura mais comum do Espírito é água. Água. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus? Tito 3, 4 a 6. Vamos ler juntos? Para fixar o conceito, vamos lá? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a figura do lavar é a de água, ok? Não se lava com fogo, se lava com água. O fogo é parte dos elementos que compõem, né, as figuras do Espírito Santo. Olha agora, vamos recapitular comigo o que vimos até agora. Um elemento, vento. Outro elemento, fogo. Outro elemento, água. Algum desses dá ideia de personificação, personalidade? Não. Não é comparado com nada humano. Não é comparado com nenhuma pessoa. São elementos. Ok? Verso 6, eu li até o verso 5. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a imagem de derramar o Espírito aparece várias vezes. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. Veio do alto. Por isso a palavra de Deus diz assim, tem que nascer da água e do Espírito. Nascer do alto, ok? Porque vem de cima para baixo. Como nenhum de nós nasceu
na carne, já com o Espírito Santo, tivemos que recebê-lo. Veio do alto. Quantos entenderam? Vem do trono. Diga. Ele percebeu a diferença, a pessoa falou que Deus Pai. Até o Filho, no Novo Testamento, usa muito antropomorfismo. Antropomorfismo. E o Espírito usa muito esses elementos. Elementos. Há essa distinção entre eles. Há essa distinção. Para o Pai, sempre figuras humanas. Não é isso que ela está destacando aqui? Não é? Deus é o rei, Deus é o ancião de dias, figuras humanas. Para o Filho, figuras humanas. Ele é o filho do homem, ok? Lá em Daniel, figuras humanas. Ainda que também use alguns animais, como por exemplo o leão e o cordeiro. Mas quando se fala do Espírito Santo, não tem figuras humanas ligadas nas visões do Antigo Testamento. Qual é a figura humana que você vê para o Espírito no Antigo Testamento? Nenhuma. Não vai achar. Não vai achar. Nem no Antigo, nem no Novo. Não tem antropomorfismo para simbolizar o Espírito Santo, porque, por exemplo, o judaísmo, pelo que eu saiba, sempre entenderam que o Espírito Santo é a extensão do próprio Deus. Sempre entenderam. A pomba foi um sinal. Eu vou falar mais adiante sobre isso. Assim como a língua de fogo foi um sinal que sumiu, a pomba também foi um sinal. Não desceu pomba nenhuma do céu, viu, irmão? Pelo amor de Deus. São elementos que ele mesmo criou. São elementos que ele mesmo criou, mas não são elementos humanizados. Não são personificações antropomórficas. Vamos avançar. Até aqui todo mundo chegou? Ó, irmão, lá cheio do Espírito, quem foi lavado. Amém? Eu coloquei na lição de vocês, de propósito, essas figurinhas que associam ao Espírito Santo. Fora o sinal dado a João Batista, que viu vindo sobre Jesus como pomba, os demais símbolos do Espírito são elementos. O único ser assim animado que se viu relativo ao Espírito é a pomba, ok? Mas foi sinal para João Batista. Ninguém mais naquele rio que estava ali sendo batizado viu pomba nenhuma. João Batista era profeta. E Deus havia falado para João Batista: sobre quem você vir descer o Espírito como pomba, esse é o Messias. João Batista viu. Não quer dizer que todo mundo viu. E não tinha pomba nenhuma literal, porque senão a pomba foi para onde depois, irmão? Não inventa não, tá? A pomba desceu, bateu no ar, pousou na cabeça de Jesus, passou o Espírito Santo, depois que a pomba bateu a asa de novo, foi embora para onde? Para a praça. Voltou para o céu. Não inventa. Era uma visão, um sinal para João. Ele viu, ninguém mais viu. Quem era o Filho de Deus, uma marca, uma distinção só. Ok? Tem pomba nenhuma do Espírito Santo. Aí a Igreja Católica Romana, idólatra como é, idolatra a pombinha do Espírito Santo no dia, tem um dia específico de adorar o Espírito Santo, do calendário católico romano. Dia, como é que chama, irmão? Quem for católico aí, tem um dia específico. Dia do Divino Espírito Santo. Tem o dia do Divino Espírito Santo. E aí você sai em procissão com a pomba. A pomba é venerada. Tanto que o Espírito Santo é um ser pessoal, na imagem que diz a Trindade, bota a pombinha. Que pombinha é que é um ser pessoal? E no dia que eles querem venerar o Espírito Santo, tem uma data exata, eles veneram a pomba do Espírito Santo. Porque precisam de cultuar ícones, né? Ídolos. Então os elementos que representam o Espírito Santo estão aí na sua folhinha. O primeiro ali é vento. E como não dá para ver o vento, irmãos, está só uma representação ali, tá? Água. Esse do meio aqui é o que, amarelinho aqui? Óleo do azeite. A unção. A pomba e o fogo. Faltou um elemento ilustrativo aí dos símbolos do Espírito Santo. Qual é? Vamos ver se você se lembra. Essa qual? Não. Mas aqui é fogo. Fogo já apareceu. O menorá, né? Os
os 7 Espíritos da plenitude, mas basicamente o elemento que aparece no menorá é fogo. Já está ali. Qual é o elemento que não está ilustrado aí na sua folhinha aí? Vento está lá no primeiro. O ar está simbolizado no primeiro. Não chuta assim não, cordeiro. Chutou lá na trave. Chuta assim não, gente. Estou falando do Espírito Santo. O cordeiro. Peixe também não. Peixe é ligado a Jesus, irmão. Vocês estão... O selo. Selo. O Espírito Santo também é simbolizado pelo selo. Somos selados pelo Espírito Santo. Só que o selo que você pensa é que tinha no correio, aqui, né, no correio, você passava a língua assim por trás e colava na carta, destacava assim, via tudo grudadinho, né, destacava, passava o linguão, metia na carta. Passava não? Selo na antiguidade é outra coisa, é parafina, cera derretida. Os documentos eram selados assim. Se pegava o documento, dobrava, e aí pingava parafina, cera derretida, na dobra, e aí formava ali uma borda, né, protuberante de cera ali derretida, que lacrava o documento. E normalmente o rei, ou a dignidade que fosse, tinha um anel, ou um sinete pendurado assim, um sinete, um negócio com alto relevo, que enquanto a cera estava quente, ele colocava ali o anel em cima e marcava aquela cera. Então estava lacrado. Se tirasse, abrisse o documento, quebrava a parafina. Ok? Então um dos elementos que não está ilustrado ali, mas também simboliza o Espírito Santo, é selo, lacre. Selo nada mais é do que um lacre. Ok? Isso é muito importante, nós vamos ver no texto aqui. Apóstolo João diz sobre o Espírito recebido por cada cristão que se trata da unção, óleo, que vem do santo, vem de Deus, de Jesus. A palavra unção, ungido, que dá a deriva em português, né? Ungido, em hebraico, Messias. Todos nós fomos ungidos. Então existe até um termo técnico dizendo que nós fomos messiados. Ok? Compreenderam? A palavra ungir deriva da palavra Messias, ou ungido. E nós somos os messiados, os ungidos pelo Espírito do Messias. Quantos entenderam? 1 João 2,20, igreja, está bem grandão para todo mundo ler. Declara a verdade de Deus para ir tirando toda a mentira. Vamos lá? E vós possuís o quê? Unção que vem do Santo. E todos têm de conhecimento. Todos os ungidos da Bíblia, na figura material, foram ungidos com óleo de azeite de oliva. Prensa ali a fruta, né? É fruta? O que é o azeite? É a fruta, não é? Fruta? Eu sei, mas o que ela é? É a fruta da planta? Flor que não é. É o fruto. É o fruto. Então, pega aquilo ali, esmaga, aí sai aquele óleo dourado. Esse óleo é colocado num chifre, num corno oco, e aí cada ungido, Davi, todos os outros demais, a família sacerdotal de Arão, os sacerdotes, os reis e alguns profetas receberam esse óleo sobre a sua cabeça, simbolizando a unção do Espírito. Ok? Então, todos nós recebemos e possuímos a unção que vem do Senhor, que vem do Santo. O apóstolo Paulo usa a metáfora do selo, lacre, feito com parafina, do Espírito. Segundo aos Coríntios 1:22, vamos lá? Que também nos selou. Diga assim, o Senhor me selou, me lacrou. Isso é muito importante você entender. Ok? E nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O que significa estarmos selados ou lacrados? Propriedade exclusiva, porque tem, não é? Naquele tempo se colocava insígnia, a marca. É mais do que isso, irmãos.
além de nos fazer propriedade exclusiva, marcados, no mundo espiritual que nós não vemos, os demônios, Satanás, eles veem essa marca. Então eles sabem que nós somos selados de Deus. Ok? Por isso, não existe cristão endemoniado. Entende o que eu vou dizer? Ah, pastor, já vi que pessoas que eram crentes pegaram demônio. Só tem duas opções. Ou a pessoa não era, só era religiosa, e nunca tinha recebido o Espírito Santo antes. Ou ela blasfemou de uma maneira que morreu, pecou e perdeu o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo está lacrado. Está completamente selado. Não habita no mesmo corpo o Espírito de Cristo e o Espírito imundo. Não pode habitar no mesmo corpo. Ok? Se você recebeu o Espírito Santo, você está selado, lacrado. E o maligno não o toca, ou seja, não pode te possuir. Um demônio pode oprimir do lado de fora, lançar seta, dardo, ficar te perturbando, vir no seu ouvido, sussurrar um monte de besteira. Mas ele não pode entrar no teu corpo. Eu e você não podemos ser possuídos por um anjo caído. Compreendem? Porque nós estamos lacrados. Existe um selo, um lacre. Diga, pastor. A questão de você próprio poder excluir. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito não extingais o Espírito. Ou seja, a atitude da pessoa vai ser tão forte, tão clara, que ele faz com que o Espírito se abate. E aí, exatamente. Se a pessoa tinha o Espírito e ela extinguiu o Espírito, foi mediante atitudes muito radicais de pecado. Ok? Sabemos que é possível apostatar da fé. Porque isso é importante. Por quê? Porque a pessoa pegando só essa palavra e o fui selado, sabe? Leva a pessoa ao quê? Até agora eu fui selado. E nada que eu fizer vai mudar essa situação. Não é verdade. Nada, eu não vou perder a salvação. Isso normalmente acontece. Vamos complementar então o raciocínio. Somos selados em Cristo e marcados. Mas mediante nosso condigno proceder, diz o texto. Condigno proceder, procedendo de forma agradável a Deus e a Jesus, na sua vontade. Você se entrega ao pecado depois de selado, para o adultério, para a prostituição, para as drogas, não sei para quê, para fazer o mal para as pessoas. Você vai perder a salvação. O Espírito não vai ficar para sempre em você, vai extinguir. E aí ninguém recebe pela segunda vez. Não existe reenvio do Espírito para a pessoa que perdeu. Vou para a prática. Nós fazemos trabalho de Marechal Hermes toda segunda-feira, né? O pessoal vai lá, os irmãos da equipe, para ministrar pessoas moradoras de rua. Você sabe quantos pastores tem na rua? Lá na rua tem pastores, presbíteros, diáconos, músicos. Todos que já foram da casa do Senhor estão hoje na sarjeta. Esse mês mesmo teve um filho. Esse mês nós ajudamos um que era pastor. Veio aqui pedir, está morando debaixo da ponte. Agora, como é que um filho de Deus chega a esse estado de miséria absoluta? Pecado. Não é acaso, ok? Ninguém chega a essa condição de extrema miséria porque Deus quer. Deus supre toda a nossa necessidade em glória por Cristo Jesus, diz a palavra de Deus, ok? E nunca vi um justo mendigar o pão, diz a palavra de Deus. Então nós não podemos sair da condição de abençoado para a miséria total. Isso não existe, ok? Só se Deus permitir. Paulo sentiu fome, nudez, aí é dentro de circunstâncias, ok? Mas como é que a pessoa perde a condição de filho eleito e vai parar na sarjeta miseravelmente amaldiçoado? Cometeu algum pecado. Cometeu pecados graves que o tirou da graça, ok? Por exemplo, gente que entra em adultério. Adultério já leva a pessoa para a morte. É pecado mortal. Então a pessoa era casada bonitinha na igreja, pastor, líder, diácono, quer que seja, e cometeu um pecado gravíssimo. Vai ter consequências gravíssimas. E pode terminar na rua. É verdade, pastor. Todo pecado gera consequências. Todas as consequências, mas existem pecados, como já expliquei, que podem ser remidos e pecados que não são remidos. Aí já é para a morte. Ok? Então não se engane. Apesar, a alegria de ter o selo deve nos fazer ficar tranquilos
de não sermos possuídos por nenhuma entidade maligna. Você vai entrar numa batalha espiritual, vai na casa de alguém expulsar um demônio. Você não pode ter medo que o demônio vai pular da pessoa para dentro de você. Não vou lá não. Vai que mulher, pois é. Vou lá não, vai, sei lá, né? Não estou muito seguro de que posso, de repente, né? Não sei. De repente o demônio lá é grande, pula para dentro de mim. Não, isso não vai acontecer. Porque você está selado. Amém? Mas é fato que se você levar uma vida de pecado para a morte, você vai perder isso. Pessoas que encarnam a adultério são cristãos fervorosos na obra, caem a adultério, se afastam do Senhor, começam a viver no mundo. Só que chega um momento que ela volta, ela se interessa novamente e retorna. Essa pessoa ela não chegou no espírito, ela ficou um resíduo ali da chama do Espírito. Há pessoas que se afastam e voltam. Isso vai ser motivo da gente pensar, né? Mas mas não perdeu? Nem todos perderam tudo. Tem um afastado, tem um desviado. Ok? Há um período de misericórdia do Senhor. Então, se a pessoa está ainda com o Espírito Santo, mas está lá no erro, está no pecado, tudo mais, mas ainda tem o Espírito Santo, ela pode ser reacesa. Por isso a palavra de Deus diz que Jesus não apaga o pavio que fumega. O que é o pavio que fumega? Paviozinho que fumega. Nas festas de aniversário de criança é só para ali, o pavio, ele não reacende depois de um tempo, irmão? Ele fica ali soltando a fumaça, daqui a pouco, pum, reacende. Jesus não termina de matar o pavio, está fumegando. Reacende. Se tiver ainda condição de reacender, ok? Aí entra num caminho meio subjetivo, até onde a pessoa pode ser restaurada, né? Ou quantas vezes, ou por quanto tempo, isso é subjetivo. Mas temos certeza que muitos irmãos se afastaram, cometeram pecados, mas foram restaurados. Amém? E o Espírito Santo continua dentro deles. É que eles nunca chegaram a perder de tudo. Não chegaram a perder de tudo. Se tivessem perdido de tudo, nem sequer teriam chance de voltar. Mas a aula não é sobre isso agora, sobre salvação. Estamos enveredando para o caminho da salvação. Foi só um exemplo. Ok? Diga, Orlando. Não, é relativo a isso, porque também isso deve depender muito das práticas do cara, o que está tratando de Sim. Ele pode estar fora daquela força da carne, mas ainda tem demônio que não controla. Isso, então tem resíduo aí do Espírito Santo dentro dele, não tem? Pode abrir mão de tudo, igual aconteceu com Aí é apostatar da fé. o JA, que começou tão bem, agora está até dizendo. Triste. Então, o único ato não pode espírito aí, né? Só se a pessoa... Só se blasfemar contra o Espírito, só se renegar Deus. A pessoa morrer, não quer mais Deus, dar as contas, servir ao diabo, conheceu a Deus e vai parte para o diabo. É diferente a pessoa que está na mão do inimigo, em trevas, na ignorância, e é alcançada pela luz, pelo Espírito. Isso é diferente. Porque ela estava morta. Ok? Agora, depois de viva, e ela resolve voltar para a morte e servir a Satanás, aí não. Porque muda completamente a circunstância. O único ato já agir no espírito ou tem que ser vários pecados. Tem que viver no pecado, né? Existe um tempo de misericórdia, isso que eu falei que é subjetivo. Tem a ver com aquela situação que Jesus aprendeu quando contra a casa suja e vai limpa, depois suja, sai, Pega 7 espíritos piores. Tem a ver. Então, olha só, Jesus ensinou, nós somos casa, né? A figura da casa. Quem é a casa? A casa somos nós, a casa de barro, em que habita, em que há uma alma. A alma está dentro de uma casa de barro. Ok? Lembrando a figura de Adão, feito do barro. Então, Jesus fala, se aquela casa estiver arrumada, adornada, e depois ela fica vazia, por que ficou vazia? A pergunta é, por que ficou vazia? Pois é. O que vem para dentro daquela casa? 7 espíritos malignos, pior do que tinha antes. Por quê? Por que veio para dentro dela? Porque estava vazia. Mas enquanto no Senhor, nossa casa não está vazia. Estamos habitados, estamos selados pelo Espírito Santo. Quantos entenderam? Enquanto você tiver Espírito dentro de você, irmãos,
demônio não entra. Ok? Só isso que eu queria salientar. Nós vamos transformar a aula em soterologia, doutrina da salvação, não é isso? É sobre o Espírito Santo hoje. Amém? Então temos aí o selo do Espírito para nos proteger e nos identificar. Vamos para mim, vamos lá. Essa aula vai migrar logo para entendimento da igreja primitiva. Saímos dos textos canônicos, vamos para os nossos irmãos primitivos. O entendimento dos pais da igreja. A interpretação do que é o Espírito Santo para os bispos que sucederam os apóstolos é fundamental para vermos se havia qualquer vestígio de personificação e deidade do Espírito como outra pessoa a ser adorada. Então vamos lá. Isso aqui é um comentário da igreja primitiva. Nós vamos comparar nossa fé com a deles. Eles pensavam no Espírito Santo como um ser à parte do Pai e do Filho. Esse aqui é um comentário do bispo Inácio de Antioquia, que ele escreveu aos Magnésios, pessoal dessa área aqui, no ano 110. Bispo Inácio era discípulo direto de João, o apóstolo. Aprendeu direto de João, ok? E ele vai ser martirizado na arena, na boca dos leões. Ele morreu triturado por leões. Antes, no caminho para esse martírio, ele escreveu carta para vários locais. Dentre as cartas dele tem esse comentário aqui, que eu vou ler. Vamos lá? Eu canto para as igrejas e desejo-lhes a união na carne. E o que está destacado aqui? E no Espírito de Jesus Cristo. Quando estão enxergando ali, quem está relacionando o Espírito à pessoa de Jesus. O Espírito proveniente de quem? Pertence a quem? A Jesus Cristo. Ok? Nossa eterna vida. União na fé, no amor, ao qual nada é preferível. E o que é mais importante? União com Jesus Cristo e o Pai. Olha a clareza da fé do nosso irmão. Que a igreja aprendeu claramente a quem devemos ter com quem devemos ter comunhão? Com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Só. Por meio do que temos comunhão com o Pai e com o Filho? Através do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito não é de Cristo. Não está na sua Bíblia escrito isso, irmão? Espírito de Cristo? Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito que vem do Senhor, Espírito que vem do Santo, é a mesma coisa. Espírito de Deus. Você poderia explicar Mateus 28:19, batizar no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Eu vou explicar isso numa aula específica sobre a Trindade. Nós vamos chegar lá. Eu não vou abrir um leque aqui muito grande. Me cobra porque nós vamos falar sobre isso. Não estou me escamoteando, não. Eu não vou reduzir isso a uma explicação de 5 minutos. Vamos fazer uma aula inteira sobre essa situação. Ok? Vamos mastigar isso aí direitinho. Eu quero mostrar evidências, tá bom? Eu teria que mostrar algumas coisas para vocês. Inclusive documentos extra-bíblicos para provar. Ok? Só uma dica para você não ficar com ansiedade até a próxima aula. Não, eu queria entender mesmo. Tá, só uma dica. Eu não vou esmiuçar. Quantas vezes essa forma trinitária aparece nos batismos dentro do Atos dos Apóstolos? Só em Mateus, nenhuma. Única passagem. Então já fica a dica aí. Em nome de Jesus. Todos os batismos são em nome de Jesus. Só nessa passagem tem a fórmula trinitária. Tem um porquê. E eu vou mostrar para vocês. Ok? Existe um porquê. Graças a Deus tem documentação para provar essa questão. Mas já fica aí a referência. Não tem outras vezes na palavra. O bispo, Marte Inácio, exalta a unidade do Espírito de Cristo, que nos une com o Pai. Romanos 8:9. Voltamos para o texto canônico. Vamos lá, igreja. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha aqui que interessante, nessa frase que Paulo constrói. Espírito de Deus, proveniente de Deus, o Pai, está em vós. E se alguém não tem o quê? O Espírito de Cristo,
esse tal não é dele. Amém? Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Sinônimo, a mesma coisa. Por quê? Procede do Pai e procede do Filho. O Espírito tem dono, tem origem, de onde procede. Amém? Todo mundo entendeu? E se não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por que a gente verifica tanta conversão de uma pessoa? Aqui na igreja, a gente leva um tempo para batizar. Não batiza assim no laço, não. Tem igreja que faz diferente. Evangeliza ali na calçada a pessoa. Vem para Jesus, vem cá receber uma oração. A pessoa entra aqui para a igreja para receber uma oração, até a piscina batismal, pega um indivíduo da rua e joga na água. Meu Deus, nasceu de novo? No laço? Nem ouviu a pregação. Ele recebeu o Espírito Santo? Irmãos, novo nascimento tem que ser verificado. Você vai ver mudança da evidência do Espírito do Senhor, que é santo, dentro da pessoa. Ok? Então aqui a gente não tem pressa para pegar no laço e batizar. Tem que ver. Até os nossos jovens, adolescentes, eu quero batizar, beleza, vamos investigar. Vamos falar com o pai e mãe, vamos ver comportamento, se mudou alguma coisa. Ok? Não se exige perfeição. Também é outro extremo. Só quando estiver parando de mentir, de pecar. Não é isso. Ok? Não existe parâmetro. Creio, está havendo alguma manifestação na vida dessa criança, desse jovem, dessa mulher, desse homem? Está havendo mudança de comportamentos? Então cremos que ele foi regenerado. Ok? Mas vai ser mediante uma série de investigações, classe de batismo, leva algum tempo. Ok? Não pode pegar assim a pessoa, sou de Cristo, não é não, vamos ver. Diga. Toda procedência vem do Pai, mas nós recebemos o Espírito do Filho. Do Filho. Por isso diz que temos que adquirir os atributos de Cristo na nossa vida para confirmar o nosso próprio chamado. Porque nós temos que receber do Pai. O Pai é a fonte última. Sempre pensem assim, irmãos, o Pai é a fonte última. O Espírito do Pai não vem para dentro de nós. O que vem para dentro de nós? O Espírito do Filho. Para que possamos dizer Abba Pai. É o que Paulo ensina. É o Espírito de Filho, do Filho de Deus, do Cristo, que é proveniente do Pai. Ninguém é ungido diretamente por Deus sem a mediação do Filho. O Filho é o mediador, está no meio. Por isso ele diz lá na carta de João: eu enviarei da parte do Pai. Quem envia é Jesus. Ou que o Pai enviará em meu nome. Jesus tem que estar no meio desse processo. Compreenderam? Não vem direto do Pai para nós. Como nada de nós sobe direto para o Pai também, sem a mediação de Jesus. Pois é, está com o pecado do fumo, né? E se batiza. Pois é. Vai sendo transformado. Acontece. O fumo é uma questão mais complexa, porque o fumo causa dependência química no organismo, né? Tanto é que a pessoa, para se desintoxicar, às vezes tem que continuar fumando por um período, mesmo já mudando de comportamento. É uma dependência química. Alguns usam até uns implantes adesivos de nicotina, para não fumar aqui na boca, botam um adesivo de nicotina aqui na barriga, e aquilo vai diminuindo até parar. Então aí já é uma dependência química. Não quer dizer que não mudou, que não nasceu de novo. Está vencendo uma dependência química. Nem todo viciado de dependência química é curado instantaneamente quando vai a Jesus. Pode. Se ela nasceu de novo, tem evidência do Espírito Santo de mudança, ela está tentando se libertar de uma dependência química. Estou falando isso porque no casamento a esposa do irmão, ela foi para Cristo fumando, né? E é difícil de tirar. Ela chorava no meio do caminho, que ela ia para cá, ela tinha crise de abstinência. Por causa da dependência no organismo. Aí já é uma dependência do organismo, está viciado naquela nicotina. É isso que eu estou falando do batismo, eu sempre questionei, ela mesmo questionava se ela não batismo. Se ela deu evidências de mudanças, de santidade, não é essa dependência química que a define, ok?
Porque ela nasceu de novo, só que tem uma dependência no organismo, na carne dela, não no espírito. Influência espiritual da salvação. Não, tem gente que demora a se libertar de dependência química, irmão. Mesmo nascendo de novo, demora. Pensa que está correndo na corrente sanguínea, passando pelo cérebro, aquelas toxinas. É difícil. A pergunta é, ela hoje se libertou? Está liberta hoje? Está liberta, viu? Demorou, mas libertou. Não, esse é um questionamento que falta. E tem muitos questionamentos desses da igreja, falta conhecimento, todo mundo perguntar, para ele saber de Exatamente. Olha, irmãos, é complicado essa questão do fumo, viu? Porque você não vai achar versículo na Bíblia que proíba fumo. Onde está escrito aí? Não fumarás. Não fumarás cigarro de tipo nenhum. É a questão. Vocês estão rindo porque eu falei de um versículo que não existe, pastor. É a mesma coisa a questão da comida, tá? É a mesma coisa, só que o álcool é diferente. O álcool pode ter dependência química também no cidadão. Eu me converti e gostava de beber da cervejinha e tal. Sim. Aceitei o Senhor Jesus. Vai dizer. Então eu ficava, por exemplo, aliás, eu fui até antes aqui. Eu ficava na praça, comprava um jornalzinho, cantava um vinho e ficava bebendo. Ou seja, depois eu vi que duas senhoras passaram do outro lado da rua. Quando eu olhei que ela estava com a pica atrás do passo. Ficou constrangido e parou. Ou seja, fui batizado, depois eu marquei. Existe essa possibilidade sim. Ok? Alguns vícios vão sendo eliminados da pessoa através do processo de santificação e não do novo nascimento. O ideal seria, né, que a pessoa nascesse de novo e já ficasse completo estanque, né, aquele choque assim, libertasse de tudo, mas não é assim na prática. Muita gente fica ainda com algumas dependências químicas. Uma gay que está na igreja católica, por exemplo, não é idólatra, tem uma filha do montar, mas ainda está lá. Está no engano? Ele é possível. Não. Acho difícil. Quem tem o Espírito Santo é convencido, mesmo depois de um período, a fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Pastor, a respeito do Espírito, muitas vezes eu vejo que as pessoas não conseguem realmente discernir sobre o Filho e o Pai, como dois seres, né? Mas eles falam Deus em três um, e quando fala sobre o Espírito, fala Deus, não fala o Filho. Essa diferença que tem ao falta de entendimento dos nossos irmãos. Quando você fala Deus mesmo, por exemplo, quando eu estudo agora, eu vejo mais claramente que realmente nós devemos o Espírito do Filho. Eu entendia mediante o Filho que vem de Deus, mas nunca separei ao dizer que é do Filho. O Espírito veio do Filho, é Espírito de Filho. Isso, e nós temos que ser filhos, temos atributos do nosso rei, ser igual a ele, ser como ele viveu para poder... Isso, exatamente. O que aconteceria se Deus descesse o seu Espírito com toda a sua plenitude, direto sem o Jesus, sem o Filho? Nós nos sentiríamos o próprio Pai. Não, seria isso borrado. Entenda uma coisa, o Espírito que está em nós é de Filho, e é do Filho, que procede do Pai, mas é Espírito de Filho, que dentro de nós gera Abba Pai, nós desejamos o Pai, mas o Espírito é do Filho, é Espírito de obediência. Então, assim, no Antigo Testamento, quando o Espírito estava, era do Filho. Do Pai, aí é mais profundo um pouquinho. Ela está falando uma coisa interessante. Aí a gente abre um leque. O Espírito que vinha sobre os seres humanos antes do Filho assumir sua posição e enviar o Espírito no Pentecostes, eram porções do Espírito, não era a plenitude do Espírito. Correto? Mas vinha do Pai, mas podia ser um verbo. O verbo, antes de encarnar, falava nos profetas. Ok? O Espírito de Cristo que neles estava. Era o verbo. O verbo assumia, falava e depois saía. Ninguém ficava incorporado com o Espírito Verbo. Realmente, fala esse texto, né? Tem. Pastor, eu vou saber o Espírito vir e voltar. Porque não há nada que indique que as pessoas ficavam ungidas. Nada. Ele não quer que nunca mais ele sinta a presença do Espírito.
Porque Davi era visitado mais vezes. O Antigo Testamento, o Espírito era visita. Não tem nada na Bíblia que prova que as pessoas continuavam ungidas. Veio o Espírito Santo sobre mim, é o que diz. Aí o profeta profetizava. Depois diz mais adiante. E veio o Espírito Santo sobre mim, não estava. Ele vem de novo. Há um texto maravilhoso em Ezequiel capítulo 2, se eu não me engano, que fala assim: ouvi a sua voz enquanto falava comigo. Aí o Espírito entrou. Ele percebe quando o Espírito está fora e quando ele entra. É maravilhosa essa dinâmica. Ele percebe o Espírito falando lá de fora da cabeça dele. E aí o Espírito entrou em mim enquanto falava comigo. Ele percebeu a hora que o Espírito tomou ele. Então no Antigo Testamento o Espírito vinha externo. Entrava, usava e saía. Mas isso era com todos, porque, por exemplo, no caso de Saul, o Espírito se retirou dele. Se retirou de Saul. É com todos. Pode fazer uma pesquisa aí, como eu disse, é mais profundo. Não é uma simples análise de 5 minutos que vai resolver isso. Você tem que olhar todas as passagens, todas as manifestações, você vai ver que as pessoas não continuavam seladas com o Espírito. Selo do Espírito veio no Pentecostes. Espírito residente veio no Pentecostes. Na antiga aliança sempre era uma visita. Os próprios apóstolos não tinham o Espírito o tempo todo. Ou tinham? Os apóstolos, antes de Jesus morrer, subir e enviar no Pentecostes, eles tinham o Espírito o tempo todo? Jesus falou que era necessário que ele fosse para que o Espírito viesse. Para que o Consolador viesse. Eles eram visitados pelo Espírito. Pedro está falando sobre Jesus, ele fala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Quem te revelou? O Pai. Nessa hora o Espírito tomou Pedro. Mas logo depois ele falou assim: mas você não vai morrer não, Jesus. Sai daqui, demônio, Satanás, que cogita as coisas da carne. Uma hora está cheio do Espírito, outra hora é Satanás. Por quê? Forte isso. Porque não era residente ainda. Ok? O Espírito como selo, lacre, residência, morada, é a partir do envio no Pentecostes. Para nós a situação é mais estreita, irmãos. Porque se o pessoal pecava lá atrás, com visitas esporádicas do Espírito, hoje nós temos o Espírito 24 horas por dia. Se pecamos, pecamos selados, pecamos ungidos. Compreenderam? Avança para mim, senão a gente não sai desse ponto. Espírito Santo, às vezes no grego é Espírito do Santo, né? Espírito do Santo, é o Espírito de quem procede. Sim. Só que eles tiram em português o do, e aí dá aquela ideia de... E do, essa preposição, né? De mais o artigo feminino, de quem é? É do Santo. Procede do Santo. Esse artigo faz muita diferença. E outra coisa para a gente ir adiante, tá? Mas é importante. Nas redações que você vê aqui, botaram... Aqui não. Aqui tá bonitinho. Mas muitas redações vai ver Espírito com letra maiúscula, né? É maiúsculo. Isso não existe no original grego, tá, irmão? Pneuma é com pi minúsculo. A palavra pneuma no grego, pi minúsculo. Ah, mas como é que é para a nossa Bíblia? É Espírito Santo, grandão a se capitular. É para dar personificação, personalidade. Até a própria leitura te induz a isso. Mas isso é porque herdamos uma teologia trinitariana. Ok? Diga, Fernanda. Falar com uma amiga, né? Ela me ajudou na conversão e tentar falar com ela sobre o quê? Fala alto para poder aparecer aqui. A persuasão dela para mim sobre o Espírito, mas é tradução, não é assim, tá aqui em outros textos, tá? Ela, não, o Espírito é uma pessoa assim. Eu falei, mas como se está escrito? Ela, porque está escrito com letra maiúscula. Então, olha só. Ela se convenceu de que o Espírito é uma pessoa porque está escrito com E maiúsculo. E nome pessoal é com letra maiúscula. Todos os outros textos. Não tem argumentação, não tem explicação bíblica, nada. Está escrito com E maiúsculo, é pessoa. Isso é problema de redação. E a redação em português é feita com pessoas que creem na Trindade, do dogma trinitário. Então, já está a escalar. Oi? Padres católicos, né, que... Mas os evangélicos são oriundos da Reforma Protestante, que é oriunda da Igreja Católica. De onde saiu tudo isso? Da Igreja Católica Romana. Ok? Nós vamos estudar isso pormenorizadamente. Me propõe aí, detalhe por detalhe, nas entranhas do problema. Propositalmente. Propositalmente.
Agora, nesse escrito aqui, já aparece com minúscula, como tem que ser. A palavra pneuma em grego, minúscula. A menos que esteja começando... Ah, pastor, eu achei um texto grego que tinha um pi maiúsculo no pneuma. Vê se não é começo de frase. Tem regra na gramática, tá? Começo de frase, bota a letra maiúscula. Ok? Isso na gramática grega tem isso. Mas não quer dizer que você vai ler em todas as passagens bíblicas pneuma com P maiúsculo, porque é pessoa, não é. Pode pesquisar, você vai ler pi minúsculo. É palavra pneuma com pi minúsculo. Vamos para cá. Bispo Inácio de Antioquia, o mesmo irmão que morreu na boca dos leões e era discípulo de João. O que ele diz aqui? Vamos lá. E em tudo me reconfortaram, juntamente com Policarpo, outro grande bispo, dos Esmirniotas, de Esmirna. Esmirniotas são os irmãos de Esmirna. As outras igrejas também vos saúdam em honra de Jesus Cristo. Estejam bem, possuindo o Espírito inseparável, que é Jesus Cristo. Mais explícito impossível, né, irmão? Olha só que não há confusão alguma. Qual é o Espírito que une a igreja? O Espírito de Cristo. O Espírito do Filho. O Espírito em mim, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Bem explícito, escancarado. E a Igreja Católica Romana sabe disso, mas mudaram tudo. Ok? Avança para mim. Mudamos para Justino Mártir, Justino Apologista, Justino Romano. Escreveu isso no ano 155. Ele diz assim: assim nos ensinaram os que consignaram todas as lembranças referentes ao nosso Salvador Jesus Cristo. A nós, e nós lhe damos fé, pois o Espírito Santo profético, como já indicamos, disse pelo citado Isaías que o geraria. Portanto, por espírito e força, que é procedente de Deus, não é lícito entender a não ser o quê? O verbo, o espírito do verbo, que é o primogênito de Deus. Ele está referendando o espírito que falou na boca de Isaías ao verbo. Ok? Nós estamos tendo essa iluminação nessa manhã. Que o Espírito que ministrava muitas vezes no Antigo Testamento dos profetas era o verbo pré-encarnado. Ok? E isso dá testemunho à igreja primitiva. Avança ali mais um. Era recorrente usar o termo Espírito profético, Espírito Santo profético, na igreja primitiva, como faz Justino de Roma. Pois os profetas da Antiga Aliança profetizavam através do Espírito de Cristo, que neles estava. 1 Pedro 1,11. Aqui Tassiano fala de novo aqui, ó. Tassiano, discurso aos gregos, segundo século. Vamos ler? Com efeito, dizemos que o mesmo Espírito Santo que opera nos que falam profeticamente é uma emanação de quem? De Deus. Emanando e voltando como um raio de sol. Olha que interessante. Aqui diz na Antiga Aliança, o Espírito vinha, usava e voltava. Qual é o elemento que está sendo usado para simbolizar o Espírito Santo? Raio de sol. Nada de personificação, nada de ser pessoal. Um elemento. Correto? Como o elemento água, como o elemento vento, como o elemento selo, como elementos, coisas. Não pessoa. É, um elemento. Ok? Portanto, quem não se surpreenderá ao ouvir chamar de ateus indivíduos que admitem um Deus Pai, um Deus Filho, e presta atenção aqui, e um Espírito Santo. Tem aqui um Deus Espírito Santo? Não. Mas a Igreja Católica vai cunhar a Trindade com esse dogma. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o erro da Trindade. Não há negação de que existe o Espírito Santo. Ok? Numericamente você lê: um Deus Pai, um. 2.
Deus Filho, ok? Numericamente. E o Espírito Santo. Aí, pastor, a Trindade aí. Alguém vai dizer, não. Que a Trindade não é citar o Espírito Santo depois de citar o Pai e o Filho. É dizer que o Espírito Santo também é uma pessoa tão divina quanto o Pai quanto o Filho. E a igreja primitiva não falava isso. É um Deus Pai, pessoa. Um Deus Filho, pessoa. E os dois têm um Espírito Santo compartilhado. Quantos entenderam? Antes de interromper, só para completar o raciocínio. Que mostram seu poder na unidade e sua distinção na ordem. Agora sim, pode falar. Os italianos, eles usam Efésios 4:30 para dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. Eles dizem que o Espírito Santo é uma pessoa. Já começa pela própria leitura do texto mal feita. Qual é a expressão que está aí? Está Espírito Santo? Qual é a expressão que está aí? Espírito de Deus. Quem é a pessoa que procede esse Espírito? Deus. No Antigo Testamento tem uma passagem que diz assim: contristaram o teu Santo Espírito. O sentimento não é da pessoa Espírito Santo. O sentimento é de quem? De Deus o Pai. A quem foi transferida essa ofensa ou essa tristeza? Ao possuidor do Espírito, Deus Pai. Aí nem sequer usa nesse texto Espírito Santo, usa Espírito de Deus, para dizer de qual é a procedência do Espírito que foi contristado. Contristaram o teu Santo Espírito, fizeram entristecer o Senhor. Acontece que quando a mentalidade é trinitariana, se joga para a pessoa do... Aí comete aquele erro que eu falei no começo. Jesus é filho de quem, afinal de contas? Se o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é filho da terceira pessoa e não da primeira. Eu sei, mas nós vamos estudar sobre Trindade numa outra aula específica, lembram? Não me deixe levar com vocês, não. Esse texto que está aí agora, ele se encaixa com aquele texto bíblico que diz que há um só Deus, um só batismo, só Espírito, compartilhado por todos. Volto para aquele texto João que não está na lição. Jesus orou: Pai, eu quero que eles sejam um comigo na unidade e contigo. Tu em mim. Qual é a unidade? Deus no Filho e Jesus neles, nos discípulos. Olha aí a ligação perfeita, irmão. O Espírito é o liame, o Espírito é a corda, o Espírito é a conexão, é o cabo de fibra ótica que une tudo. É coisa, não é pessoa. O Pai em Jesus, Jesus no cristão. É assim, tão simples. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Órfãos de pai, porque o Espírito. Entenda a conexão. Eu costumo associar o Espírito à banda larga. O Espírito é a banda larga que vem lá do trono de Deus. Ok? Passa pelo Senhor Jesus, que é o provedor, e chega no nosso terminal aqui. Os elementos são fáceis de entender, irmão. O problema da personificação do Espírito é achar sentimento do Espírito, que não é assim que está escrito. Entristeceram o Pai. Já lemos esse texto tassiano? Já lemos? Avança para mim. Muito bem. Mais um texto tassiano do segundo século. Vamos ler comigo, quem quiser? A apologia tassiano designa claramente que existe Deus Pai e Deus Filho, e um Espírito Santo que os une. Mais adiante chama o Espírito de coisa. Presta atenção aqui nesse texto. Aqui está explícito. Vou mostrar algo explícito para vocês. Aqui, vamos ler? Nós, porém, homens, que consideramos a vida presente de curta duração e de mínima estima, que nos dirigimos pelo único desejo de conhecer o Deus verdadeiro e o Verbo que dele procede. Qual é a comunicação do Pai com o Filho? Quem tem, comunicação, quem interage lá no céu? Pai e Filho. Que, leia comigo aqui, está em vermelhinho. Que coisa é o Espírito? Isso aqui eu achei maravilhoso. Ok? Presta atenção. É na sutileza que o diabo construiu o dogma. Quando fala de interação, fala do Pai com o seu Filho.
E não bota aqui, e com o Espírito Santo. Quando fala de coisa, não diz respeito ao Pai ou ao Filho, diz respeito ao Espírito. Que coisa é o Espírito? Por que o pai primitivo, né, o bispo primitivo, o teólogo primitivo, se pensasse que o Espírito é uma pessoa, chamaria de coisa? Quando acabou de dar personalidade ao pai e ao filho, e a interação familiar entre eles. Ok? Eu estou tentando construir com vocês, pavimentando aqui, as bases da fé mais antigas que existem. Ok? E puras, sem ainda contaminação. Agora deixa eu dar um alerta. Vou falar mais no finalzinho, tem um spoilerzinho aí. Quando a gente compra esse livro aqui em português, é editado pela Igreja Católica Romana. Ok? Muito bom, fonte de pesquisa, não é isenta de erro. Existem passagens no livro de Justino que diz assim, tem uma específica que fala assim, adoramos, reverenciamos o Pai, em segundo lugar o Filho, e em terceiro o Espírito Santo. Pode ver que aí tem interpolação da tradução católica romana. Os espinhas de Jericó. Lá em Irineu, né? Irineu, 3 espinhas de Olha só, Irineu ia errar isso nunca. Aí fala assim, nós adoramos o Pai, o Filho, e em terceiro o Espírito Santo, e os anjos. Nunca que a igreja primitiva ia admitir que adora anjo. Que cristão verdadeiro não adora anjo. Pode ter certeza que na redação, lá, que nós não temos acesso ao original. Alguém chegou no original em grego e disse aqui? Não. Não, nós não temos acesso ao original. Nós temos a edição em português, passada pela mão da Igreja Católica Romana. Eles dão uma mexidinha, irmão. Onde eles podem, eles botam ali o Espírito Santo. Para ser o terceiro. Eles querem sedimentar a ideia deles. Isso há mais de 1.600 anos, desde o quarto século. Então, há uma boa fonte de pesquisa, os livros em português da Igreja Primitiva, que ninguém conhece, mas tem que ler com muito critério. Porque tem coisa aqui que há uma mexidinha na redação. Se eles fazem isso na Bíblia, quanto mais aqui no livro Extra Bíblia, né? Vocês mexem na própria tradução da Bíblia. Se entrar na cidade católica, eles usam essa mesma texto, essa mesma passagem aí cita, ele para justificar. Mas não é verdade. Diga, minha irmã. Pastor, posso estar enganada, mas assim, pelo meu entendimento, eu entendi, eu posso dizer que identifica o filho do pai, é o DNA. Sim. Eu posso dizer que o que identifica Jesus Cristo como filho de Deus é o Espírito, né, que procede de Deus. Sim. Ao Filho. Sim. Então eu posso usar isso como um argumento de que o Espírito, ele não é uma pessoa, ele é a essência daquilo que identifica, né? Com todos os elementos que você viu nessa aula. É a unção, é o óleo, é a água, o vento, é o selo que nos lacra. Tudo que vocês estão vendo até agora identifica o Espírito com elementos e não com uma pessoa. O irmão Jean está fazendo uma pergunta aqui no Facebook. Aí ele está perguntando como é que fica essa questão da Bíblia falar que não devemos entristecer o Espírito Santo. De Deus, não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. A ofensa não vai para o Espírito Santo, ela passa pelo Espírito e chega no autor da. Essa é a questão. Mas como eu disse, a aula hoje ainda não é sobre Trindade. Eu sei que eu estou fazendo insights, mas nós vamos ter uma aula específica sobre a Trindade, ok? Para desmistificar tudo isso aí. Por enquanto, vão pegando os detalhes que eu estou salientando, ok? A ofensa não fica para a pessoa, nem para a terceira pessoa da Trindade, vai para a pessoa de origem, que é o próprio Deus. Por isso, quando... Vou dar mais uma pimentinha aí. Quando Ananias e Safira mentiram sobre a oferta e caíram duro, aí diz assim, mentiram para o Espírito Santo de Deus. Não, mentiu para Deus o Pai. Não mentiu para homem, não mentiu enganando Pedro. Para quem foi a ofensa? Para Deus o Pai. Ok? Não ficou para a terceira pessoa. Como se ofendesse só a terceira, não ofendeu nem a primeira nem a segunda. Nem o pai nem o filho, ofendeu só a terceira. Não é isso. Porque a ofensa, a blasfêmia, vai para o pai. Em última instância, quem analisa tudo é o pai. O grande juiz é o pai. Ok? Avança para mim. O senhor vai falar no caso
intercessão do Espírito Santo? Vou falar sobre tudo isso, batismo no Espírito Santo, Mateus 28, tudo isso vai ser dito. Nós vamos esmiuçar tudo isso devagarinho. Por isso vai levar uns 6 meses para terminar esse trimestre. Vai ser um trimestre duplo. Oh, que bênção. Mas depois disso eu vou dormir em paz, irmão, com a minha alma em regozijo. Passei tudo que eu podia para esse povo. Amém? Confissão dos 3 artigos de fé. Vamos percebendo a sutileza, ainda tem mais um restinho, viu? Vamos percebendo a sutileza. Citar o Espírito Santo após citar o Pai e o Filho não prova a personalidade do Espírito. Lógico que tem o Espírito Santo. Não, tem gente que acha que a gente nega o Espírito Santo. Não estamos negando o Espírito Santo. Não estamos tirando o Espírito Santo da equação. Ok? Nós estamos identificando o que é o Espírito Santo. E não quem é, mas o que é. Saber discernir. Ok? Aí, vocês querem anular o Espírito Santo? Não. Mas há uma ênfase exacerbada sobre o Espírito Santo hoje. Algumas igrejas fazem reuniões para o Espírito Santo. Como é possível isso, Jesus Cristo? Aonde você vê isso no Novo Testamento? Qual o exemplo que você tem no Novo Testamento de qualquer um adorando o Espírito Santo? Aonde que você vê isso no Novo Testamento? E pastor, acho que isso piorou com aquele autor daquele livro que a gente fez. O Benihim, que está sendo até processado. O camarada está sendo processado de charlatanismo. E nem os santos adoram a três. Lá está claro que eles adoram ao que está sentado no trono E ao Cordeiro. e ao Cordeiro. Todo o registro bíblico aponta para o Pai e para o Filho. Aí vem a igreja católica e inventa o terceiro, que é o Espírito Santo. E aí, meus irmãos, a igreja evangélica, filha da mãe, porque é filha da mãe, né? Não é filha da mãe? Isso é um palavrão, não, irmão? Mas não é, a mãe é a igreja romana. De onde sai a igreja protestante? Filha da mãe. O pessoal acha isso engraçado. Filho da mãe. É um filho da mãe, né? Parece um jocoso, né? Não é palavrão não, irmão. Filha da mãe romana. E aí vem com toda essa bagagem da Trindade e não consegue discernir. Não se pode fazer culto ao Espírito Santo. Se faz culto no Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, através do Espírito Santo. Ok? Mas não se faz ao Espírito Santo. Inclusive, em algumas traduções, eles colocam ao. Ao é para. Em é diferente, é por meio de. As preposições, uma preposição que muda, muda tudo, irmão. Paulo diz: orar em todo tempo ao Espírito ou em Espírito? Em Espírito, por meio do Espírito, através do Espírito. E não para o Espírito. Ninguém ora para o Espírito. Olha a diferença que faz uma preposição, duas palavrinhas. Uma palavrinhazinha pequenininha. É igual a gente nós também temos o Espírito, nosso Espírito, o Espírito do homem. Mas o Espírito do homem não é outra pessoa. É outra pessoa? Pois é. E por aí vai. Eu acho que a gente está quebrando um monte de paradigma aqui errado, não está? Estamos detonando um monte de coisa aqui. Vamos ficar com o que é verdadeiro, irmãos. Ok? É um caminho a ser pavimentado. Esse aqui eu não li ainda não, né? Então vamos ler. Porque vai ter gente que vai dizer assim: eu não sigo mais os pais da igreja primitiva que vocês estão recomendando aí, porque também ensina a Trindade. Não ensina. Não ensina. A igreja primitiva não ensinava a Trindade. Ok? Ela falava do Espírito Santo como terceiro artigo de fé. O que nós temos que crer? Em Deus Pai, que existe Deus Pai, existe Deus Filho e existe o Espírito Santo. Ou não vamos citar o Espírito Santo na nossa confissão? Só isso. Ok? Então olha só como é que a gente falava. A nós que no nosso raciocínio distinguimos Deus da matéria e as substâncias de um e de outra, de fato, assim como confessamos Deus, o Filho, que é seu verbo, e o Espírito Santo, identificamos segundo o poder, mas distintos segundo a ordem, o Pai, o Filho e Espírito, porque o Filho é inteligência, verbo e sabedoria do Pai. Agora leia aqui comigo. E o Espírito
emanação como luz do fogo. Mais uma vez, usando elementos comparativos ao fogo. Ok? Um elemento não personificado. E procede de quem? Como emanação. Sai de alguém. Ok? É o que sai de alguém. Emanação de alguém. Sai do próprio Deus. Emana de Deus. Ok? Não se fala necessariamente sobre esse termo, não é usado para Jesus, mas é usado para o Espírito Santo. Avança para mim mais um pouco. Muitos teólogos católicos romanos e protestantes vão entender aqui uma suposta base para o dogma da Trindade. Porém, ao citar o Espírito Santo como emanação de Deus, é usada a comparação de um elemento não pessoal como luz do fogo. Abaixo, o bispo Irineu de Lyon ratifica a confissão dos 3 artigos de fé. Esse livro aqui, ó, da Patrícia. Demonstração da pregação apostólica. Bispo Irineu de Lyon. Ok? E ele diz assim, ó. Eis a ordem da nossa fé. O fundamento do edifício e a base da nossa conduta. Deus Pai, incriado, incircunscrito, invisível, único Deus. Esse é o Pai, Criador do universo, correto? Tal é o primeiro e principal artigo de nossa fé. Então ele sistematizou os artigos de fé. Primeiro, Pai, ok? O segundo artigo de fé é o Verbo de Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Por meio dele foi criado o universo. Os dois são co-criadores do universo. Até aqui todo mundo chegou? Já estamos no finalzinho já da aula. E no fim dos tempos, para recapitular todas as coisas, se fez homem entre homens, visível e tangível, para destruir a morte. Está falando do Filho ainda. Se fez homem. Ok? Para manifestar a vida e restabelecer a comunhão entre Deus e o homem. Avança mais um, tem mais um complemento. Agora falando do terceiro artigo de fé. E como terceiro artigo, o Espírito Santo, de cujo poder os profetas profetizaram, e que no fim dos tempos foi difundido de um modo novo sobre a humanidade, por toda a terra. Por que novo modo que o Espírito foi lançado sobre a terra? Porque antes vinha e saía. Agora é novo. Está falando novo do ponto de vista da igreja lá no passado, ok? Quando não chegou? Por isso, o batismo nosso, novo nascimento, tem lugar para esses 3 artigos e nos concede renascer a Deus Pai por meio de seu Filho no Espírito. Palavrinha grega lá, epsilon e ni, em Espírito, que dá em português no Espírito. Quantos entenderam? Está aqui. Essa expressão é muito importante, irmãos. Aquilo que discutimos agora há pouco. Não é do, é no. Ok? Porque os portadores do Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo. Isto é, o Filho que é quem os acolhe e os apresenta ao Pai. E o Pai lhes dá a incorruptibilidade. Vê a atuação do Pai e do Filho nesse tratamento conosco? Ok? Então o Filho e o Pai estão interagindo através do Espírito em nossas vidas. É simples assim. Mas está citado aqui como terceiro artigo de fé o Espírito Santo. Aí a Igreja Católica, em cima do comentário do bispo Irineu de Lyon, desenvolveu a ideia da Trindade. Mas ele não está falando aqui de Espírito Santo como pessoa. Olha onde eu parei aqui, ó. Até apresenta o Pai e nos dá incorruptibilidade. Sem o Espírito, pois, impossível ver o Verbo de Deus. E sem o Filho, nada pode aproximar-se do Pai. Isso aqui é muito interessante. Jesus diz, ninguém pode vir ao Pai senão através dele, correto?
Mas também ninguém vai a Jesus se o Pai não conceder, diz outro texto. Aí, a inversão das coisas. Ninguém vai ao Pai sem Jesus, mas também ninguém foi a Jesus se o Pai não deu. Olha aí como é que funciona o negócio. É interação. Porque o Filho é o conhecimento do Pai. O conhecimento do Filho se obtém, tinha que ter grifado isso em vermelho, por meio do Espírito Santo. O veículo, o canal, a maneira, o modo que Deus tem para nos iluminar, seu Santo Espírito. Mas é veículo, meio, ó, por meio. Lembra aquela passagem que Jesus fala, né? Esqueceu. Você lembrar, você fala. Avança aí, para terminar. Para terminar, eu vou dar um spoiler, lembrou? Não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu. Porque eram teus. Aí tem a ver com predestinação, eleição. Eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu, porque já eram teus. Eram no passado, sempre foram de Deus. Ok? Os eleitos de Deus já estão com o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. A não ser o filho da perdição, o texto diz. Vamos lá. Cuidado. Interpolações às edições católicas dos escritos pais da igreja. Eu uma vez tentei provar isso com um pastor muito querido meu, não vou falar o nome. Ele pode ver esse vídeo? Ok? Não sei se ele vai ver. Ele é trinitariano, porque vem de origem assembleana. Ok? Aí eu levei esse livro para ele. Falei, olha só, amado, deixa eu te mostrar um detalhe. Ele afirmava que a igreja primitiva também cria na Trindade. Falei, não, eu já li toda a igreja primitiva, nenhum lugar diz que cria na Trindade. Há algumas capciosas ali mexidas no texto, para tentar sugerir, mas não creio. Ninguém fala assim, e crê no Deus Espírito Santo, ninguém. Ok? Isso é fato, analisado e provado com toda a documentação. Ok? Aí ele falou, não, a igreja primitiva não falava sobre Trindade. O próprio Irineu de Leão, o grande bispo Irineu de Leão, o maior teólogo da igreja primitiva, também falava sobre Trindade. Eu falei, não, por favor, não tem nada. Acabamos de ler, você viu Trindade ali? Mas quem quer ver Trindade, vê, porque falou do Espírito Santo, botou o Espírito Santo na equação. Eu falei, queridos, olha só, deixa eu te mostrar um negócio. Abri para ele na última página, essa daqui. Metade do livro é escrito na Igreja Católica Romana apresentando o livro. Eles levaram metade do livro. Aí chega no finalzinho do livro, termina aqui o discurso, aqui, ó. Aqui, exatamente aqui. Exatamente aqui. Você não vai ver, está ampliado lá na frente. Aqui termina o livro de Irineu de Lyon, que ele escreveu. E depois vem um parágrafo logo coladinho. Parece continuação do texto, não parece? Aí tem uma chavezinha, irmão. Tem um númerozinho minúsculo aqui. Que se a pessoa não ler com cuidado, não vai ver. Esse númerozinho minúsculo aqui remete a uma notinha de rodapé aqui embaixo. Por que tem isso aqui? Aí eu fiz aqui uma setinha. Porque é para indicar a safadeza de quem escreveu isso. Como é que é capcioso o inimigo. Olha só, queridos. Até esse pedacinho aqui, é Irineu de Leão que escreveu. Aqui é o redator católico romano exaltando a Trindade. O leitor comum não vai ver diferença. Ele vai terminar o livro, vai ler essa exaltação e vai dizer, ó, Irineu exaltou a Trindade. Só que aqui no rodapé eles se entregam. Até onde vai o texto de Irineu e até onde houve acréscimo de redator católico romano. Se entregaram, mas na letra miudinha lá embaixo. Aqui não letra miúda, a maioria de nós ignora esses númerozinhos em pé de rodapé de livro. Parece continuação do texto de Irineu de Lyon. Eu mostrei, mas ele não se convenceu muito não. Olha só, parece aqui, é igual Denorec, parece, mas não é. Aqui em cima, tá certo? Assim, ele termina o discurso dele. Isso foi o pai primitivo. Guardar e evitar os seus caminhos, se realmente queremos agradar a Deus e obter a salvação. Ponto. Aí tem um númerozinho, 281. Falei, que raio de númerozinho é esse? Aí joga para o final da página. 281, está escrito. Até aqui o texto do Santo Irineu. Parou aqui. Agora presta atenção. Uma leitura corrida assim, você não vai ver diferença.
Aí entra assim na continuação. Irineu, 2 pontos. Como se Irineu tivesse falado. Irineu, 2 pontos. Demonstração da pregação apostólica. Glória a toda a Trindade, o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Providência universal, para sempre. Amém. Recordem-se do Senhor, do divino e beatíssimo Senhor, arcebispo João, irmão do Santo Rei e também do humilde escrivão, copista. Um copista. Alguém que traduziu e depois botou uma resenha. Mas botou Irineu, 2 pontos. É maldade, isso é capicioso, isso é safadeza. Casca de banana. Aí muita gente boa vai ler o livro de Irineu e vai dizer, lá, ele era lá, ele exaltando a Trindade. Ele não está exaltando a Trindade, o texto dele acabou aqui. O resto é mexida da Igreja Católica Romana para endossar a sua teoria. Ok? E eu poderia mostrar isso em várias outras passagens nos pais da igreja. É complicado, né, irmãos? A mentira, até sempre tentar sujar a verdade. Tem sempre tentar contaminar, desviar, fazer a pessoa pensar errado. Ok? Então vamos ficar de pé terminando a aula de hoje. Semana que vem não tem aula da IBD, viu, irmão? Eu estarei em Curitiba com os meus amados pastores Pedro, o irmão Igor, o pastor Igor e o pastor Márcio, ministrando a visão do reino. Eu, irmã Gisete, mais alguns irmãos, estaremos lá em Curitiba. Então, semana que vem não tem EBD, mas na outra volta com toda a carga. Vamos atacar essa doutrina aí errônea, mostrar as provas, amém? Então, semana que vem não tem, na outra viemos com a questão do dogma da Trindade. E vamos destrinchar isso aí em nome de Jesus. Tudo que mostro preto no branco. Ok? Não tem nada aqui da ideia de homem, ideia de pastor. É o que está escrito. Homens morreram crendo nessas verdades. Homens de Deus, bispos que deram a vida pela verdade. Ok? Então nós estamos aqui pisando nas pegadas deles. Não pisando fora nem viajando. Pisando nas pegadas de gente que morreu crendo na verdade. Que a graça do Senhor seja sobre todos. Que ainda ficou resíduos de dúvida. É possível. Elas vão sendo mitigadas ao longo das ministrações. Ok? Essa é a 5ª aula, já tem 4 online. Você pode pegar essas aulas, rever, você pode passar para outras pessoas. Já tem 4 aulas no canal. Então use esse instrumento, irmãos, para passar a verdade adiante. Amém? Se alguém se espernear, não esperneia com ele, não. Deixa quieto. Deixa que a palavra vai convencendo aos poucos. Amém? Vamos pedir a Deus graça. Senhor, muito obrigado por essa manhã na tua presença. Nosso Deus e Pai, tu és maravilhoso. Grande é o Senhor, nosso Deus. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Tu que estás assentado no alto e sublime trono. Te bendizemos com os nossos lábios. Te amamos, Deus. E amamos ao teu Filho, nosso Senhor, Salvador, Rei bendito, Bispo da nossa alma, Sumo Sacerdote da nossa confissão, Remidor, nosso Salvador Jesus, que a destra do Pai intercede por nós dia e noite, vive para interceder por nós. Ao Cordeiro Santo e ao nosso Deus Pai, toda a honra e toda a glória sejam dadas aos dois, por meio do Espírito que em nós habita, pela unção que o Senhor colocou sobre a tua igreja. Através desse Espírito chegamos na tua presença. Clamamos, Deus, em nome de Jesus, que tudo que não é teu, remova do nosso coração. Toda doutrina de homem, toda semente que o Senhor não plantou, todo engano do anticristo, espírito do erro, sai dos corações em nome de Jesus. Somente a tua verdade, somente o teu Espírito da verdade, nos conduzindo a toda a verdade. Muito obrigado por essa manhã na tua presença. Leva-nos em paz, guardado pelo teu poder. Te pedimos, Deus, a graça de retornarmos logo mais à noite, para nos reunirmos em júbilo, em adoração àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja a honra, a glória, o louvor, o domínio e o reino
pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, povo santo. Glória a Deus, glória a Jesus. Glórias ao Senhor.